Bom, eugenia é uma ciência que nasceu há eu sempre erro a quantidade de séculos, mas talvez 2 séculos atrás, que era voltado para a melhoria das espécies. No início pensado mais para a agricultura, né? Melhorar a produção de alimentos, né? Melhorar o desenvolvimento das plantas. E depois de um tempo, ele começou a ser aplicado aos seres humanos. Alguns grupos privilegiados de homens brancos, né? Como sempre, eles chegaram à conclusão que podia se aplicar esses mesmos princípios e aplicar técnicas para promover a melhoria da espécie humana, de 2 formas que eles pensaram na época. Ou estimulando a reprodução, né? A perpetuação daqueles que eles consideravam os melhores, que é a eugenia positiva, e outra eugenia negativa, que era impedindo que se nasça aqueles que se consideravam os piores. E nesses piores, eles incluíam os deficientes físicos, mentais, as pessoas com transtorno mental, as pessoas que não eram brancas. Isso foi assim que se pensou a eugenia, assim que se desenvolveu a eugenia. E ela virou de ciência, de área de estudo e produção técnica, ela se transformou em um movimento social em todo o Ocidente, liderado por organizações dos Estados Unidos. E essas organizações desenvolveram estratégias para fazer exatamente isso. Se não permitir que se aumentasse a população daqueles que eles consideravam os melhores, e eram homens brancos, louros, altos e fortes, né? Aquele símbolo americano do que os Estados Unidos queria ser para sempre, né? E também se envolveram em estratégias para impedir que os que consideravam os piores se reproduzissem. Nos Estados Unidos, vem daí que em 1907, a Sociedade Eugenista dos Estados Unidos comemora a criação da primeira lei de esterilização de mulheres no mundo. Essa lei foi aprovada em 1907. A segunda grande vitória que o movimento eugenista internacional considerou que teve foi quando Hitler assumiu o poder na Alemanha e criou lá também leis de controle de quem os nazistas consideravam os piores. Os judeus, os negros, os homossexuais. Eles comemoraram. O Brasil e a Argentina foram expoentes. Também tiveram sociedades eugenistas muito fortes, que nessas regiões eles queriam eliminar, tanto aqui como lá, eliminar o elemento africano e o elemento negro. Esse foi um movimento que depois, com a derrota dos nazistas, submergiu, nunca desapareceu, ele apenas submergiu, ficou invisível, mas operando. Muitos anos depois, o discurso eugenista surgiu com a recuperação das ideias de Malthus de que havia uma explosão populacional na segunda metade do século XX que não caberia no planeta Terra tantos seres humanos assim. Então seria preciso controlar aquelas populações que eles acreditavam que se reproduziam mais. Então se construiu uma estratégia, primeiro de propaganda, de que sim, a explosão populacional, a bomba, se falava bomba populacional, perigo populacional, precisa controlar o crescimento da população do mundo, que vai faltar alimento, vamos todos morrer de fome se não se controlar. A partir daí, estratégias foram desenvolvidas. Para dentro dos Estados Unidos, os Estados Unidos já vinha desde a década de 50 com organizações da sociedade civil forte, Population Council foi criado pelo Rockefeller, né, para produzir a estratégia de controle populacional na Ásia, por exemplo, e depois na América Latina também. Anos depois, o próprio governo dos Estados Unidos se envolveu nessas estratégias, apoiando organizações na época, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Population Council, para espalhar essa ideia de controle populacional para o mundo. E essas organizações estiveram envolvidas aqui no Brasil no fomento à criação de organizações que na época chamavam o CEPA-Inc, que teve aqui no Rio, que é Centro de Pesquisa, já não me lembro mais como era, o CEPA-Inc, que era um Centro de Pesquisa e Estudos de População que teve aqui no Rio de Janeiro, e que fazia esterilização de mulheres aqui. A Benfam, que era, na época chama Sociedade de Bem-Estar Familiar, desenvolveu estratégias para levar a esterilização no Brasil inteiro, nas comunidades pobres. Em Salvador, um médico que se tornou muito famoso, muito apoiado pela mídia, chamado Elzimar Coutinho, construiu um centro de referência que fazia esterilização de mulheres, lá, mulheres negras. Um grupo que se instalou em Campinas, chamava Semicamp, desenvolveu o que era uma pesquisa
de implantação de dispositivos hormonais debaixo da pele de mulheres e botou mais de 4.000 mulheres, particularmente no Nordeste do Brasil. E depois, quando essa pesquisa foi denunciada e condenada como antiética, eles simplesmente se afastaram e deixaram as mulheres com o Norplant no braço e abandonaram as mulheres sempre pobres e negras do Nordeste. Ou seja, essa estratégia foi bastante operativa. O Brasil chegou a ser o campeão do mundo em esterilização de mulheres. Essa esterilização de mulheres não era uma política pública explícita, mas era uma política pública autorizada, porque o sistema de saúde, o Ministério da Saúde, jamais interferiu naquilo que a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia divulgava e que essas organizações da sociedade civil, com dinheiro de fora, faziam e fizeram. Isso terminou havendo uma CPI conjunta, mista, do Senado e da Câmara, relatada pela, na época, a deputada Rita Camata e a presidência era de um senador, que eles constataram tudo isso, e deve estar lá nos anais do Congresso, essas informações. Teve muito dinheiro, muito investimento para a esterilização. E eles queriam não apenas esterilizar, mas criar uma cultura de aceitação da esterilização como método anticoncepcional. Muitas mulheres à época se esterilizaram, inclusive sem saber. Teve CPI na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e CPI na Câmara Municipal do Rio de Janeiro também. E nessa CPI se constatou que mulheres tinha maternidade da Praça 15, por exemplo. Uma mulher foi à CPI denunciar, o nome dela era Sônia, e que ela estava internada ali, foi ter o filho ali. Era o quarto filho dela. No parto do quarto filho, simplesmente esterilizaram ela sem sequer perguntar. A única coisa, esse caso veio a público, porque a Sônia não era uma mulher pobre. Ela estava, na verdade, parindo ali porque era amiga de um dos médicos e nunca ninguém falou, esterilizaram ela sem perguntar e não contaram para ela, depois da esterilização, que ela tinha sido esterilizada. Ela ouviu, porque na hora que ela estava internada, os médicos passam visita, um médico vinha na cama dela para passar visita, alguém disse, não, essa daí foi laqueadura, pode deixar. E ela ouviu aquilo e ela entendeu. Ela era uma mulher de formação universitária, arquiteta. Ela entendeu, como assim? Ela ficou preocupada e chamou o médico amigo dela, responsável, e perguntou, e ela descobriu que tinha sido esterilizada, sem perguntar. E ela só veio a público e teve coragem de denunciar, porque ela era uma mulher de classe média, de alta escolaridade, que teve coragem, não temia tanto quanto as outras, denunciar publicamente a maternidade, né? E a corporação médica e tudo que veio junto. Ela mesma dizia, não foi só eu que foi feita laqueadura naquela época. A gente teve laqueadura que foi feita em índias que não falavam português. Nós tivemos esse tipo de coisa. Tivemos durante muito tempo, mulheres não conseguiam emprego, ou para se manter no emprego, geralmente foi muito comum entre as auxiliares de serviços gerais, tinha que apresentar um atestado de esterilização, de laqueadura, tinha que levar o papel. Teve várias leis e portarias foram editadas para se proibir a exigência de atestado de laqueadura. Mas isso foi uma política explícita, foi uma ação explícita de esterilização de negras, de indígenas, de asiáticas pobres. Isso estava num texto de um memorando do Departamento de Estado americano, um memorando de segurança nacional, escrito, assinado por Henry Kissinger, quando ele estava lá, né? E endereçado à CIA, né? O diretor da CIA, que era George Bush, pai, e dizia isso, que existem 13 países no mundo cujo crescimento populacional ameaça a segurança dos Estados Unidos. E desses 13 países, o Brasil era um deles, o Senegal, a Índia, países onde houve, de fato, a África do Sul, onde houve esterilização ou cirúrgica ou química de mulheres. Sempre das mulheres negras, sempre das mulheres índias e das mulheres pobres. Isso de fato aconteceu. E até hoje a gente vive com uma certa naturalização da esterilização, não é? Sendo que, como procedimento médico, não é a melhor coisa que se deve fazer. Não é a melhor coisa para se fazer, muito menos se fazer durante o parto. Mas ainda assim se fez e se faz até hoje. Graças a essa ação bem-sucedida dos eugenistas, porque eles conseguiram não tanto quanto eles queriam, por conta da luta. Porque se não tivesse havido luta, eles de fato teriam conseguido esterilizar o máximo de mulheres negras no Brasil.